A gente volta a falar agora sobre a situação em São Bernardo do Campo, conversando com o prefeito Orlando Morando. Prefeito, obrigada por conversar com a Band News FM. Bom dia para o senhor. Bom dia, Sheila Magalhães. Bom dia, Gabriela Maier. Muito obrigado pela oportunidade, especialmente nesse momento tão difícil que todo o país, principalmente o estado de São Paulo, passou a atravessar pela ocupação de leitos de UTI das enfermarias, esse sistema quase que caótico que nós passamos a conviver desde o início desta semana, onde a ocupação supera 90% de UTI e passa dos 70% dos leitos de enfermaria. Então, a informação é uma ferramenta importante. Ainda tem muita gente duvidando do vírus, do risco, do perigo, e o que nós estamos vendo é que aqueles que continuam negando esta realidade, infelizmente estão sendo acometidos a sua contaminação, e o que é pior, há um número excessivo de óbitos. Nós estamos registrando desde fevereiro agora um aumento bastante significativo nos óbitos das vítimas do Covid. A gente falava mais cedo, trazia informação sobre o pedido, inclusive, da Prefeitura para que as pessoas só procurem atendimento médico em caso de extrema urgência, que as pessoas não saiam de casa, enfim, que há, como o senhor mencionava agora, um limite já na capacidade de ocupação dos leitos públicos e privados no município. Eu queria perguntar ao senhor como foi a progressão disso nas últimas 2 semanas e qual é a situação de momento. Olha, primeiro, ao longo de 2020, em nenhum momento, mesmo no chamado pico, nós superamos 70% de ocupação de UTI. E eu tenho atendido aqui na cidade de São Bernardo outros pacientes. Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho internado aqui 11 pacientes de Diadema, 9 de Mauá, 2 de Rio Grande da Serra, 1 de Santo André, 1 de São Caetano, 3 de São Paulo, 1 de Varginha. Então a cidade disponibilizou seus leitos para atender todos que precisavam, Todos nós somos brasileiros, aqueles que residem no estado de São Paulo. Então, durante 2020, nós mantivemos aí 70%. Mesmo em janeiro, depois do Réveillon, esse número não teve um crescimento tão exacerbado, tão alto, como nós estamos vendo agora. Agora, no mês de fevereiro, de final de fevereiro, nós percebemos este crescimento, e março nós estamos vivendo esse caos aí, esse estado de guerra praticamente que nós estamos entrando. Está muito claro que a nova cepa, a variante, está agindo até pelo perfil dos infectados, pessoas da nossa idade, vocês muito mais jovens do que eu, mas eu tenho hoje internado em São Bernardo mais de 50 pacientes com menos de 45 anos, e 8 estão na UTI. Então passou a ter um fato que nós não víamos o ano passado. O ano passado, as vítimas do Covid, na sua grande maioria, eram acima de 60 anos, e os óbitos também acima dos 60 anos. Nós passamos a registrar muitas pessoas internadas com baixa idade, o que deixa claro que existe uma variante atuando, e o que é pior, que os jovens estão se infectando pelas razões que vocês vêm colocando. Eles se protegem menos, fazem aglomerações, não cumprem o isolamento social, os eventos residenciais, até por conta de, na fase vermelha, os bares e restaurantes estarem fechados, então você faz a famosa festinha na casa do amigo, E as pessoas estão se reunindo, e nessas festas, sejam com 10, 15 ou 20 pessoas, elas estão se infectando. E o fato está aí agora, um número absurdo de pessoas ocupando leitos de UTI. Não há mais leito disponível praticamente na rede privada. O nosso sistema de UTI da rede privada, que é grande na cidade, já chegou a 94%, e eu fiz ontem nas redes sociais um apelo, primeiro para as pessoas se protegerem, não é brincadeira, vai morrer gente em casa sem ar, porque não vai ter leito de enfermaria, não vai ter leito de UTI. Então, ou as pessoas nos ajudam, ou o poder público não dará conta deste problema absurdo que nós estamos vivendo. E olha que mesmo eu tenho sido rigoroso aqui no cumprimento do Plano São Paulo, com o comércio fechado, a movimentação está muito grande, as pessoas parece que têm prazer de sair de casa. Eu estou transportando na fase verde
o nosso transporte público levava 130 mil passageiros dia. Nessa última segunda-feira, com o comércio fechado, 120 mil pessoas pegaram os ônibus. Quer dizer, tem alguma coisa errada, as pessoas estão saindo de casa sem necessidade. E o apelo que eu fiz para não procurar unidades de saúde se não for em caso de urgência, porque é onde você tem um risco maior ainda de ser infectado. Os profissionais da saúde estão imunizados. Aqui na nossa cidade, todos já receberam, inclusive, a segunda dose. Agora, alguém que tem um pequeno problema, e as pessoas, por vezes, mesmo com pequenos problemas de saúde, procuram a UPA ou pronto-socorro OBS, por favor, só vá em caso de extrema gravidade. Primeiro, para você não ser infectado. Segundo, está saturado. Eu suspendi as cirurgias eletivas para poder atender mais vítimas do Covid. Mas eu estou com dor nas costas. Olha, eu sei, dor é difícil, ninguém consegue superar. Mas eu vou ter que fazer escolha, deixar num leito de hospital alguém que está com dor ou alguém que está morrendo por falta de ar, vítima do Covid. Então, nós vamos priorizar o atendimento para as vítimas do Covid, porque a letalidade é muito rápida. Um cidadão que estiver infectado e o pulmão dele estiver gravemente impactado, se você não colocá-lo numa UTI, em questão de 6 horas ele morre. É muito rápido, é ar. As pessoas não conseguem resistir. E muitas vezes, por uma outra dor, você consegue resistir, você toma um analgésico, consegue permanecer. Então, é um apelo que eu faço. A situação é gravíssima. Nós estamos em um risco pior do que o vermelho, se considerando aí das classificações sobre o aspecto pandêmico. E muita gente não entendeu. Muita gente ainda acha que a vida tem que continuar ao normal. Não dá para continuar ao normal. Pessoas morrerão, como já foi mostrado aqui em Taboão da Serra, por falta de oxigênio. Ou as pessoas entendem que nós estamos atravessando um estado gravíssimo, ou vão passar a morrer em casa. Não vai ter leito de hospital. E olha, Sheila e Gabriela, eu tenho a maior disponibilidade per capita da região. Eu inaugurei 2 hospitais em meio à pandemia, o Hospital Anchieta, o Hospital de Urgência. São Bernardo tem 477 leitos exclusivo para atender vítimas do Covid. Destes, 151 são UTI e está saturando. Não tem como omitir. É possível que hoje, no final do dia, eu não tenha mais nas redes, na unidade pública, aonde pôr um paciente que precisa de uma unidade de terapia intensiva. E isso continua, porque se a gente não frear essa movimentação da sociedade, são mais 15 dias que nós vamos agravando. E olha, me permita aqui uma comparação. Aquilo que nós vimos em Manaus, no estado do Amazonas, nós estamos falando de um estado que tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes. O risco que nós temos é de ter aquela mesma situação em um estado com 40 milhões de habitantes. Isso vai virar uma carnificina. Nós vamos ter que pôr máquina para abrir vala, para enterrar a gente. E as pessoas continuam debochando. Nesse final de semana eu tive que fazer intervenção, porque jovens se aglomeravam em um pancadão. Será que uma noite de festa vale mais do que uma vida eterna? Será que esses pais não têm a mínima responsabilidade de saber que seus filhos estão na rua, dentro da madrugada? E aí querem só culpar os governantes? Nós temos a nossa responsabilidade. Agora, ou a sociedade acorda, ou as famílias se responsabilizam, ou nós vamos viver um inferno. Nós vamos entrar num verdadeiro inferno se as pessoas não se conscientizarem da gravidade que o estado de São Paulo entrou. E aí você olha o final de semana, cheio de gente nas praias. Você vai nos parques, os bacana correndo, como se manter os músculos da perna fosse mais importante do que manter o pulmão vivo. Até onde nós vamos viver esse inferno, esta irresponsabilidade? É lógico que os governos têm culpa, a vacina não chegou, tem problema. Agora, ninguém vence uma pandemia se não tiver o apoio da sociedade. Não dá para achar que sem o apoio da sociedade, nós vamos superar isso. Vai faltar. Nós vamos viver um inferno nos próximos dias se as pessoas não se atentarem e não nos ajudarem. Prefeito, muitos ouvintes aqui se manifestam em apoio ao que o senhor diz, muita gente preocupada,
Muitos moradores de São Bernardo falando que estão aterrorizados com a situação, com medo. Muita gente que precisa buscar um hospital não pela Covid, mas porque faz outros tratamentos e está preocupada porque não vai ter como receber esse atendimento. Mas também muitos ouvintes falando, prefeito, eu preciso sair de casa para trabalhar. Eu preciso ganhar o pão de cada dia. Mas é importante que a gente faça essa distinção, não é, prefeito? Porque as cenas que muitas vezes a gente acompanha aos fins de semana, por exemplo, é de normalidade, como o senhor disse, nas praias, é de normalidade nos parques, nas praças, onde tem gente correndo sem máscara, é de normalidade em festas e eventos clandestinos. É com essa gente, principalmente, que o senhor está falando, é isso, né? Com certeza, as pessoas que precisam trabalhar, até porque esses são responsáveis, saem de máscara, pegam o transporte público protegido. Os irresponsáveis são inclusive alguns que vêm aqui no entorno do Paço Municipal, onde nós fizemos um parque maravilhoso. Questão de usar máscara não é prevenção, passou a ser uma questão de educação. É um mal educado cidadão que sai de casa sem máscara, é isso que ele é. Ele não é um desinformado, ele é um mal educado, irresponsável, sem vergonha, porque ele está infectando as outras pessoas. Se ele não tem responsabilidade com a vida dele, é problema dele, mas que tenha responsabilidade com a vida dos outros. Ah, mas vocês não multam? Multam. Você acha que você consegue multar uma cidade de 900 mil habitantes? Máscara é educação. Máscara não é mais prevenção. Pessoas que saem de casa sem máscara são mal educados. São pessoas irresponsáveis. Então eu faço esse apelo e que a sociedade nos ajude. Se você estiver num parque andando com alguém do seu lado sem máscara, cobre, manda ele embora. Não dá pra gente viver. Ou nós vamos ficar vendo as pessoas morrerem. Nós vimos agora, na Europa, o toque de recolher lá é verdadeiro. As pessoas respeitam. Sheila, eu tô aqui com um toque de recolher. São mais de 2.000 pessoas que nós estamos abordando todas as noites, porque não cumpre o toque de recolher. Sabe o que é pior? Toda noite foram conduzidos em flagrante malditos, são malditos, bêbados. Se não bastassem que já estão errados de estar na rua, ainda estão dirigindo seus veículos alcoolizados. No final de semana, um riquinho sem vergonha, montado na sua Mercedes, desacatou os policiais militares e a nossa GCM. Foi preso em flagrante. Então, quando eu falo que ou as pessoas se conscientizam, porque a gente está tentando todo o esforço aqui. Eu não me omiti em nada, eu abri hospitais, eu disponibilizei leitos de UTI, nós estamos vacinando, chega a dose aqui, em meio-dia tudo foi aplicado, tem drive-thru montado. Agora, o que justifica um cidadão estar na rua 11 horas da noite, bêbado? Quer dizer, se não bastasse ele estar fora do horário, porque bêbado ele não precisaria estar na rua, ele não está indo trabalhar, ele não está indo socorrer ninguém, ainda desacata. Então, quando a gente fala das pessoas irresponsáveis, esses malditos, né, que descumprem porque acha que o vírus não existe, que é mentira, é destas pessoas que nós estamos falando, não são dos trabalhadores de bem que precisam sair de suas casas, colocando-se em risco. Esse, se pudesse, ficaria. Ele sai porque ele sabe que ele precisa garantir o sustento. Somado ainda à crise que a gente foi obrigado novamente a restringir o funcionamento do comércio para tentar conter. Então, nós por vezes obrigamos o trabalhador a ficar em casa e vagabundo sai de casa para encher a cara, né? É isso que está acontecendo. E é nisso que nós temos que parar. Você acha que você tem que ir no parque, você vai morrer se você não for correr um final de semana? Você vai morrer se você não for para a praia? Você vai morrer indo, porque não vai ter hospital para te colocar. Essa é a realidade. Prefeito Orlando Morando, muitas pessoas falando que o comércio fechou, mas fechou só as portas, continua funcionando com todo mundo trabalhando lá dentro normalmente. Como a gente fiscaliza isso? Fiscalizando. Estamos, infelizmente, autuando todos os dias. Alguns funcionam no modelo delivery, que é autorizado, não pode ter o atendimento presencial. E não pode ter aquela famosa meia porta aberta, aonde nós identificamos ou pela vigilância ou pela nossa GCM, é autuado. Nós não estamos mais notificando, nós estamos autuando. A grande maioria tem nos ajudado, eu preciso agradecer a população de São Bernardo. O cidadão está colocando o seu sacrifício econômico em prol de nos ajudar a superar. E aqueles que, infelizmente, tentam bancar o esperto e descumprem,
estão sendo autuados com base na legislação vigente. Prefeito, hoje a gente tem a expectativa, logo mais para 13h, mais ou menos 13h, do anúncio do governo do estado, em que muito possivelmente, as informações de bastidores são essas, há um pedido do centro de contingência para que haja um endurecimento nas medidas de restrição em todo o estado de São Paulo. É possível, mas não há informação oficial nesse sentido, a gente vai precisar aguardar o anúncio oficial por parte do governo. É possível que haja um endurecimento para a fase roxa, ou seja, com mais restrições. Do ponto de vista do que o senhor pode fazer na administração de São Bernardo, ou mesmo conversando com prefeitos de municípios vizinhos, independentemente da decisão de hoje, o senhor descarta o lockdown em São Bernardo e na região? O senhor deve dar passos nessa direção, independentemente do anúncio de hoje do Plano São Paulo? Olha, aqui nós já estamos desde o início do mês com toque de recolher a partir das 21 horas. Então, em São Bernardo, nós já estamos mais restritivos do que o governo do estado. Nada funciona a não ser hospital e farmácia depois das 21 horas, nem o transporte coletivo. O transporte coletivo na cidade está sendo encerrado rigorosamente todos os dias às 22 horas. Eu acredito que o que eles estão chamando de fase roxa deva ter essa restrição. Agora, eu insisto, não adianta continuar impondo norma se a população não ajudar. E por outro lado, Sheila e Gabriela, nós temos um conflito, vamos ser honestos. Aqui a gente pede para ficar em casa e o governo federal manda o povo sair sem máscara, dando mau exemplo. Em outros países, o exército foi colocado na rua para ajudar as pessoas a não saírem de casa. Aqui o presidente da República incentiva. Quer dizer, é um conflito, é um contrassenso absurdo. Nós tínhamos que estar remando todos no mesmo sentido. Eu defendo, sim, nós deveríamos ter um lockdown total de 1 semana. Eu defendo. Quando eu falo total, é funcionar exclusivamente serviços hospitalares. Existe o risco de o município entrar em colapso ainda nessa semana, o prefeito ressaltou isso e falava agora sobre a defesa de um lockdown. Prefeito, o senhor pode retomar, por favor, seu raciocínio? Olha, eu defendo, até porque a cidade de Araraquara fez e a variante foi contida. Aqui não adianta, claramente, nós deveríamos ter um lockdown total. Era melhor parar 1 semana de maneira mais agressiva do que nós temos que ficar esticando, porque do jeito que nós estamos vendo, nós vamos chegar ao final do mês de março na fase vermelha, prejudicando ainda mais o comércio e a atividade econômica e as pessoas saindo de casa. Então, eu defendo sim um lockdown total, funcionando apenas serviços hospitalares, clínicas veterinárias e farmácia. O resto fecha. E olha, estou falando inclusive do meu setor, eu sou do ramo de supermercado, tem que parar. As pessoas vão usar suas economias que tem em casa, o alimento que tem em casa, porque a situação é grave. Não estão entendendo, as pessoas ainda olham com uma ótica de que dá para dar uma empurradinha, de que vai ter um jeitinho. Não vai ter um jeitinho. Não vai ter leito em nenhuma cidade do estado de São Paulo. Eu não posso falar pelo Brasil, que eu não conheço. Mas eu estou aqui fazendo a administração de uma cidade de quase 900 mil habitantes, que tem uma estrutura grande. Você imagina cidades menores. Aqui, por exemplo, Rio Grande da Serra, 50 mil habitantes. Não tem leito. As vítimas de lá serão atendidas por nós aqui, pelas cidades vizinhas. E isso ocorrerá em diversos lugares, porque a nova variante infecta mais rápido, ela infecta mais fácil e é mais agressiva. Então é necessário sim, não adianta ficar tomando meias atitudes. Tem que tomar uma atitude mais brusca e urgente. E eu defendo que nós tivéssemos uma paralisação de no mínimo total de 5 dias para que pudéssemos frear o avanço do vírus. Prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, obrigada pelo seu tempo aqui na Band News FM e até uma próxima. Obrigado, Sheila, obrigado, Gabriela, desculpa até a tensão, mas eu também não aguento mais tantos irresponsáveis nas ruas, além de não estar se protegendo, infectando outras pessoas e com a vida, achando que a vida está ao normal. Então eu peço, uso aqui os microfones com a liberdade de vocês, da Band News, para fazer esse apelo para que as pessoas nos ajudem ficando em casa e se protegendo. Bom dia a todos vocês. Obrigada, prefeito. Bom dia.